Olá, amigos e amigas. Aqui estou para apresentar mais um vídeo. Esse tem por título Homens e Anjos. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço também a todos vocês que têm me acompanhado aqui nesses 18 meses em que o meu canal está no ar. Homens e Anjos. Importante salientarmos no início desse vídeo que os anjos são os espíritos superiores e que são o que são pelo trabalho que realizaram para chegar onde estão. Não são privilegiados de Deus, porque na lei de Deus não existe privilégio, existe trabalho. Aliás, uma lei que se chama lei do trabalho. Não existe uma lei chamada lei do privilegiado, felizmente. Em sua segunda epístola, o apóstolo Pedro salienta como é lamentável no homem o hábito de insulto e de ofensa. E ele diz que os anjos, os espíritos superiores, sendo maiores em força e poder, não têm mais esses lamentáveis hábitos diante de Deus. Essa diferença que o apóstolo, o grande apóstolo Pedro, estabelece entre a conduta humana e a conduta evangélica, ou entre a conduta angelical, merece reflexão. Afinal, os homens são anjos em perspectiva, ou seja, nós somos espíritos perfectíveis, vamos atingir a perfeição. E encontramos-nos em fase de crescimento espiritual. Já viveram, todos nós, longamente ao influxo dos instintos. Deixamos-nos dominar por paixões e aos poucos conquistamos a razão. Hoje já transitamos pela faixa racional e lutamos por abandonar as paixões doentias. Com isso, sempre de forma gradual, desenvolvemos sentimentos feitos de brandura e generosidade. Ao fim, rumaremos todos para as faixas da angelitude, porque todos nós um dia seremos espíritos puros, puros espíritos. Não seremos mais espíritos imperfeitos, porque a perfeição possível aos espíritos será conseguida, conquistada por todos os espíritos, com o seu próprio esforço, sem privilégios. Para alcançarmos isso, uma das características a ser abandonada é o hábito de blasfemar. A blasfêmia é o xingamento, tão comum, tão habitual, lamentavelmente, dentro da sociedade. Esse hábito faz com que o homem diga coisas ofensivas e indecorosas contra o semelhante. Hoje temos a ferramenta chamada internet. Dentro da internet temos as redes sociais. E como vemos pessoas blasfemarem, ofenderem os outros por causa da opinião do outro, porque não concordam com a opinião do outro e não entendem que o outro tem o direito de ter a opinião que tem. Então, se eu gosto de uma cor e o outro não gosta desta cor, não tem nenhum problema, podemos permanecer, certamente, convivendo, sem que o não gostar dessa ou da outra cor possa interferir nisso. Mas nem sempre é fácil termos ou chegarmos a essa conclusão. E é muito triste observar o grande número de pessoas dispostas a proferir sentenças negativas umas contra as outras. Passamos hoje por uma situação de pandemia difícil. Mas, talvez, a mais difícil situação que convivemos hoje é a situação política que temos em nosso país, onde ofensas são levadas ao ar através das redes sociais em todos os momentos. Ofensas muito graves, muito pesadas mesmo, e que não temos o direito de fazê-la, muito embora sejamos livres, tenhamos liberdade. Mas se fôssemos criaturas um pouco mais bondosas, amorosas,
nós não falaríamos o que falamos uns dos outros, porque todos merecem o nosso respeito. Mas as ofensas são muito grandes. A leviandade domina muitas vezes as conversas. Sobretudo, se permitem falar e palpitar, mesmo sem saber ao certo o que ocorre. Convertem-se pessoas assim em juízes da conduta alheia, sem questionar as próprias qualificações para exercer esse papel. Ou seja, olha o defeito do outro, mas não olha o seu próprio defeito. Nos mais diversos setores da vida, ocorrem a mesquinhez que lhes corrompe as atividades. Seguramente existem, claro, honrosas exceções de pessoas que se recusam a participar de conversas maldosas. Eu, o Jorge, tenho feito um esforço muito grande para nada de desabonador compartilhar ou comentar nas redes sociais. Não foi uma tarefa fácil, mas eu estou trabalhando muito firmemente nisso. Sem fazer comentários políticos, sem fazer comentários pessoais sobre escolhas sexuais, porque afinal de contas, a vida do outro pertence ao outro, e é o outro quem vai dar contas daquilo que tem feito. Mas ainda, lamentavelmente, uma grande porção da humanidade não resiste ao convite da maledicência. Isso independente da religião. Muitos dos envolvidos nem chegam a notar o quanto o esforço difamatório lhes envenena a vida. Porque toda vez que eu parto para agressão verbal contra alguém, eu estou automaticamente colocando esse veneno em meu coração. E muitas vezes não chega até o outro as palavras que eu disse. Não percebem que esse hábito os envolve em situações e sentimentos ásperos. Passam a alimentar antipatias injustas para com os irmãos de atividades profissionais, sem razão de ser. Acusam o próximo que não lhes aceita as ideias. Ora, eu tenho um canal no YouTube, onde já tem mais de 500 vídeos postados. São as minhas opiniões, baseadas naquilo que eu estudo, com relação à doutrina espírita. Procuro não polemizar. Mas aqueles que me assistem são obrigados a aceitar tudo aquilo que eu digo? Claro que não. E se eles me escreverem, dizendo, olha, não concordo com o que você falou, vou ficar calado, não vou contestar. Simplesmente vou ler e considerar que ele tem o direito de ter essa opinião. E vou fazer, claro, uma reflexão, se ele tem razão ou não. Se ele tem razão, terei que me esforçar para mudar a maneira pela qual eu tenho conduzido esse ou aquele tema. Senão, eu continuarei com aquilo que eu tenho feito. Então, desenvolvem raiva pelos que discordam dos seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, recebem dos colegas e vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. As minhas lives, os meus vídeos, estão no mundo chamado internet, onde irmãos nossos de outras religiões podem ler, concordar ou não, mas têm o direito de concordar ou não concordar. Essa guerra silenciosa, que por vezes dura séculos, elas produzem antipatias, produzem ressentimentos, que acabam passando de uma reencarnação para outra reencarnação. Porque eu levo comigo aquilo que eu fiz de bom,
e levo comigo também os vícios. Trata-se de um hábito nefasto, ruim, que absolutamente nada produz de bom. Ele apenas degenera, endurece, isola e adoece o seu cultivador. Porque aquele que vive de falar mal do outro, ele é um doente. Não se reconheceu ainda como tal, mas é um doente. Justamente por isso, o apóstolo Pedro chama a atenção para a conduta dos anjos, dos espíritos superiores. O homem pretensioso e falador, ele está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos. Esses, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas. Estendem as mãos aos homens, estendem as suas mãos acolhedoras e jamais pronunciam juízos condenatórios diante do Senhor. Então, o homem pretensioso e falador, ele está rodeado por espíritos iguais, mas também está rodeado pela ação benéfica dos espíritos bondosos, que querem o seu bem e lhe intuem para que mudem a sua maneira de vivenciar a vida. Mas nem sempre a gente escuta. Toda vez que formos compelidos a analisar os esforços alheios, recordemos a palavra de Pedro. Não nos esqueçamos de que as entidades angelicais, que são mananciais vivos de força e poder espiritual, estão sempre ao nosso redor. Eles conhecem todas as nossas fragilidades, mas jamais proferem contra nós sentenças acusatórias diante de Deus. Eles nos entendem, nos sabem ainda que somos criaturas frágeis, ainda imperfeitas, mas mesmo assim nos respeitam e atendem ao nosso chamado, às nossas rogativas, quando nós nos sentimos realmente em situações desconfortáveis. Pensemos nisso e façamos uma reflexão da diferença entre a imperfeição e a perfeição. E trabalhemos no sentido de nos tornarmos cada dia espíritos melhores. Era isso. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Peço a você que, se possível, se inscreva em meu canal, faça comentários, sugira inclusive temas para que a gente possa discorrer aqui. E, se puder, propague esse canal onde nós trazemos sempre mensagens de amor, de cordialidade, de harmonia. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.